né? Mas eu trazer um pouco da minha experiência. Antes do episódio começar, tem 2 recados importantes para você. Aí vou trazer um pouquinho dessa minha experiência, e aí a gente vai, né, a ideia é que a gente fale bastante sobre saúde relacional, e aí trazendo um pouco de desafios, como superar, o porquê, né? Eu até tinha compartilhado alguns pontos ali contigo, né? Assim, pensei assim, primeiro a gente falar o porquê, por que falar sobre isso, né? E aí, se você achar que faz sentido, me perguntar, né? Como é que a gente pode definir o que é saúde relacional? Por que isso se diferencia como um diferencial competitivo, porque esse é o tema, né? Então, esse eu acho importante, e aí eu já aproveito para fazer um link com a NR1 também. A gente pode falar assim, como é que a gente começa isso na prática? Certo. Como é que na prática a gente pode começar, né? Avançar no nosso dia a dia, nas nossas equipes, enfim. Qual o maior desafio? E como superar. Eu pensei nesses pontos. Okay. E aí depois no fechamento, aí eu vou falar que baseado em tudo isso, né, nessa vivência, nessa experiência, nesses aprendizados, eu criei um curso online, que é como tornar as relações mais humanas. E hoje, inclusive, né, eu vou disponibilizar o link hoje lá pelo Instagram também. Mas fique à vontade, tá? Essa foi uma proposta de roteirinho, assim, que eu fiz. Pronto, para mim tá ótimo. Não sei como é que você está habituado também a fazer, mas... Então, perfeito. Para você. Essa câmera aqui depois como ficou. Olha aqui que eu toquei no cabo dela. Vamos lá? Dá lá, deixa isso. Tá. Que horas são? Já são 2? Tá. Ó, o microfone romantiza, mas não beija, nem tão perto, nem tão longe. Chega um pouquinho mais pra cá, você. Mais, chega mais? Aí. Sim. Tá, você vai deixar a cadeira levemente inclinada pro lado de cá. Conversa olhando pra mim. Se fugir do microfone, eu vou dar esse sinal aqui. Se eu voltar. Desculpa? Se você fugir do microfone, você já se afastando. Certo. Eu vou dar esse sinal. Ok. Pode. Bora lá então, começando mais um ColaboraCast, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil, no Auto Shopping Lauro de Freitas, único auto shopping da região metropolitana de Salvador. Fala, my little brother, fala, my sweet girl, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso ColaboraCast. Estamos pertinho de chegar no fim do ano, ponto 1. E ponto 2, estamos pertinho de chegar ao número 400 de entrevistas aqui no nosso podcast. Ou seja, meu amigo, esse é o podcast que mais entrevistou profissionais no Brasil. Não tem para ninguém. E eu digo, profissionais únicos, tá? Só tô falando aqui só contando entrevistas únicas, não repetindo quem já veio outras vezes e tal. Então, ó, tem muito conteúdo para você maratonar. Hoje vamos conversar sobre saúde relacional. Já ouviu falar sobre isso? Não? Sim? Conta aqui no chat. O novo diferencial humano nos empregos, nas empresas. E para falar sobre isso, uma grande especialista, Iana Guimarães, é a minha convidada. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Dilcinho? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, que é tão relevante, principalmente nos nossos dias de hoje. Que massa, é uma honra para mim tê-la aqui. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Foram mais de 3 anos tentando trazer essa grande profissional aqui, rapaz. Tive que pedir para um helicóptero buscar lá, porque senão ela não vinha. É um negócio, rapaz, gabaritada ela, então tinha que ser dessa forma, né? E Ana, me conta aí, sabe aquele quadro que existe no Instagram, que é uma foto e aí tem setinhas dizendo quem é a pessoa? Já chegou a ver um desses, não? Já. Pronto. Já. Tem, inclusive. Tem um desse. Só que a gente vai fazer de uma forma diferente hoje aqui. Hoje a gente vai fazer de uma forma de vídeo. A pergunta é quem é Iana e aí puxa as setinhas, vai.
Joia. Então, vamos lá, né? Desafio e assim, de última hora, né, Dilcinho? Isso não foi combinado, viu, Ah, mas gente? nada aqui vai ser. Brincadeira. Mas eu sou Iana Guimarães, eu sou especialista em segurança psicológica, em fatores humanos, compartilhando um pouquinho aqui e sou mãe também, né? Sou mãe, sou esposa, sou profissional, enfim. Mas compartilhando um pouquinho da minha trajetória com vocês, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, né? Começou com 2 anos, tá? Começou com Muito 2 anos. obrigada. E dentro dessa jornada, né, mais de 10 anos foram na liderança de grandes equipes, né? Aham. E foi interessante porque eu comecei a liderar muito nova e comecei a liderar equipes experientes, maduras, diversas e majoritariamente masculino. E tudo isso trouxe para mim alguns desafios, né, muitos aprendizados, mas eu acho que principalmente a oportunidade de transformar. Uau. E foi através dessa transformação que nós conseguimos trazer muitos resultados de forma natural e de forma sustentável. E aí Aham. eu já tinha uma crença que essa crença, na verdade, hoje para mim ela se fortaleceu e eu a tenho como verdade, né? Que tudo, na verdade, é sobre a forma que nos relacionamos. Uhum. Relacionamos com as pessoas, relacionamos com o trabalho, e nos relacionamos também conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Muito bom. Dizem que as pessoas são contratadas por competências e demitidas por relacionamentos. Verdade ou mito isso aí? Isso acontece, né? Mas por comportamentos, né? E comportamentos e relacionamentos Sim. estão ali muito interligados. Mas eu acredito que, não só acredito, mas eu vejo que normalmente, inclusive um grande líder ele falou isso uma vez, né? Que muitas vezes contratamos pelos currículos e Uhum. acabamos desligando pelos comportamentos ou relacionamentos, né? Problemas de relacionamento. Então, isso é muito interessante, porque o que é importante a gente falar sobre saúde relacional, Tá. né? Nós falamos muito sobre saúde física, falamos sobre saúde ocupacional, falamos sobre saúde mental. Saúde mental, inclusive, também tem alta hoje, no dia de Sim. hoje, né? E quando a gente fala em saúde mental no trabalho, o que isso quer dizer? Na verdade, tudo é na forma como nós nos relacionamos Uhum. com as pessoas. Então, as pessoas, na verdade, elas não adoecem por demanda, elas acabam adoecendo por questões que geram ali uma questão relacionadas a esses comportamentos e essas relações que existem ali no dia a dia, Uhum. né? Que muito traduzidos, por exemplo, em questões de conflitos, falta de comunicação, falta de clareza, falta de oportunidade, falta de apoio, falta de suporte, que tudo isso, inclusive, são fatores protetivos, né? Então, o que eu acredito? Que a saúde relacional, hoje, ela passou a ser um tema urgente. E isso acaba sendo um grande termômetro quando a gente fala no funcionamento humano de uma forma Uhum. saudável. Sim. Muito bom. Ó, Iana conversando com a gente aqui no ColaboraCast. Você é parente daquele povo dos Guimarães da televisão, não? Não conheço, mas Não. deve ser, né? Deve ter algum tipo de parentesco, né? É. Perto ou mais distante, mas certamente. Ó, vamos falar um pouco mais aprofundado sobre esse novo diferencial humano, né, nas empresas, que é a saúde relacional. É um tema, para mim, é novo. Foi você que cunhou esse tema ou é um tema que já existe no mercado? É muito difícil a gente ouvir falar em saúde relacional, né? E o que me chamou a atenção para fortalecer um pouco esse tema é justamente isso, né? Por que a gente não falar sobre isso? Já que a Aham. gente sabe da importância das relações, e não é só relações saudáveis no trabalho, Sim. relações saudáveis na nossa vida, como a gente lida ali no dia a dia, inclusive com a nossa família, né? Com os amigos, enfim. Tudo na nossa vida são relações, Total. conexões, networking, né? E aí, assim, o que é então essa saúde relacional? É a capacidade que a gente tem de criar, de manter ou de reparar essas relações de qualidade, Uhum. né? Então, assim, o que eu vejo, né? O que sustenta essas relações? Confiança, respeito, diálogo Boa. honesto, franco, né? A gente entender onde está a nossa responsabilidade, o nosso compromisso que a gente tem dentro das relações Uhum. do nosso dia a dia, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente não para refletir sobre isso. Isso.
E nós temos relações a todo momento. É Nenhum verdade. ser humano consegue viver sozinho, né? Ninguém A vive. gente pode até tentar, mas a gente sabe que em algum momento, seja para qualquer coisa, a gente tem que se relacionar. O Então ser a humano gente é um precisa ser por cuidar. outro. O ser humano é um ser por outro. Por exemplo, você consegue ver o seu rosto agora e sem espelho? Agora não. Pois é. É disso que se trata. Ué, imagina se você tem um rosto lindo, perfeito, aí que Deus te deu, e você não consegue ver o seu rosto sem um espelho. Isso dá um recado. Você foi feito para se relacionar. O ser humano é feito para um relacionamento com outro ser humano. Sobre a questão do por que falar disso, a gente já conseguiu deixar bem claro para as pessoas? Ficou claro para você? Eu acredito muito nisso, né? Assim, eu acho que primeiro é uma oportunidade, porque a gente discute pouco sobre isso, a gente Tá. discute e reflete muito pouco Aham. sobre esse ponto, né? E eu acho que isso é o alicerce, é a base de tudo na vida. Eu acho que Uhum. para a gente conseguir não só resultados, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas como é que a gente sustenta tudo isso? Tá. A gente precisa integrar e ver isso tudo de uma forma conectada, né? A gente precisa levar a vida com um pouco mais de leveza, Isso, né? E verdade. quando a gente tem essa qualidade, né? Essa saúde mesmo nessa troca, porque tudo é uma troca, Verdade. né? Uma das leis herméticas da vida, né? É dar e receber, né? Exatamente. Então a gente precisa fortalecer cada vez mais isso. E quando a gente pensa dentro desse mundo corporativo, que inclusive é o nosso tema, né? O diferencial competitivo hoje nas empresas. Então, assim, não existe nenhuma empresa que sobreviva sem relação, Sim, certo? sim. Então, quando a relação ela é frágil, tudo fica frágil. E o que vai ficar frágil? Vai ficar frágil justamente questões de tomada de decisão, autonomia, segurança, engajamento, performance. Então, tudo acaba se fragilizando. Então, o que eu acho importante dentro de tudo isso? Sabe, assim, até compartilhando assim, um pouco da minha crença mesmo, né? Isso, na verdade, acaba sendo traduzido, inclusive, até num risco, Uhum. né? Um risco ocupacional, um risco empresarial, né? Por quê? Porque hoje, na verdade, acaba sendo um diferencial competitivo porque é uma Sim, sobrevivência operacional. verdade. E tem, inclusive, a norma regulamentadora, que é a NR1, que ela Nova, né, agora, acabou de passar, na verdade, sobre uma nova revisão, né? E ela tem uma diretriz que ela deixa clara, falando que o risco ele não é só um risco técnico, Uhum. ele é um risco também comportamental e também relacional. Né? Tá. Então, o que é importante dentro de tudo isso? Não adianta só a gente ter processo, a gente ter procedimento, a gente ter técnica, e só isso não é suficiente. Uhum. A gente precisa justamente saber como utilizar isso ao nosso favor e fortalecer, né? Porque a saúde, quando a gente fala em saúde relacional, não fala só sobre pessoas. Eu estou falando em algo que envolve um risco gerencial, né? Um Uhum. gerenciamento de risco, envolve uma questão de saúde e segurança operacional. E envolve também um outro ponto que é de desempenho humano. Sim, Então, verdade. tudo isso está interligado e tudo isso acaba sendo algo para suportar, para alicerçar todos os resultados, para Uhum. tornar isso de uma forma sustentável. Por isso que acaba sendo hoje um diferencial competitivo dentro das organizações. Dentro do que você percebe e fala, você acredita que dá para perceber uma baixa no desempenho por conta desses fatores? A pessoa, poxa, era um bom vendedor, era um bom líder, era um bom gestor, mas de repente o desempenho caiu. Isso tem explicação dentro das suas pesquisas, dentro do seu campo de. Com toda certeza. Vamos pensar da seguinte forma: imagine se a gente tem algum problema, digamos assim, de relacionamento entre um líder e um liderado, Tá. né? Entre um chefe e um subordinado, né? Essas pessoas, quando você tem algum problema de relacionamento com qualquer pessoa, qual é a primeira coisa que você costuma fazer? Acho que para de falar, se Se afasta. afastar, né? Se afastar, você diminui aquela comunicação, você procura encontrar outros meios. Imagine se essa comunicação ela não flui, Uhum. né? Se você não consegue falar abertamente com aquela pessoa,
né, o que você acredita que é o mais correto, onde você pode contribuir, onde você pode colaborar, onde você pode trazer alguns pontos que vão agregar, Sim. né? Você, inclusive, tem até um termo, né, que dentro da segurança psicológica a gente utiliza muito, assim, você não se sente pertencente Boa. àquele ambiente, né? Então não existe o pertencimento. E só isso aí já é um ponto muito importante. Por quê? O que o pertencimento ele faz? Ele faz com que a gente, quando nós temos pertencimento a uma equipe, a um ambiente, a um contexto, a um projeto, a um lugar, seja o que for, nós vamos canalizar a nossa energia toda para aquilo ali. A partir do momento que a gente não se sente pertencente, o que a gente faz? Essa energia ela fica dissipada. Sim. Por quê? Porque você fica o tempo todo tentando se blindar, tentando se proteger. É algo próprio do ser humano, é uma questão de autoproteção. A gente enxerga ameaça Você não se sente à dentro vontade daquele ali, né? ambiente, a gente não se sente à vontade. Então, quando a gente fala, inclusive, em segurança psicológica, é justamente isso, né? Segurança psicológica, de uma forma bem simples, nada mais é do que a gente se sentir à vontade, para a gente se expressar e ser a gente mesmo, né? E a partir daí, a gente tem comunicação clara, comunicação franca, a gente tem maior contribuição, a gente sabe que é um ambiente que, onde se a gente cometer algum tipo de erro, algum tipo de desvios, nós não vamos ser só julgados, mas nós vamos transformar esse erro em oportunidade, né, de aprendizado. Então, por isso que acredito que isso é muito claro acontecer. E quem já passou por isso conhece essa dor. Sim. Inclusive tem estudos que mostram de forma assim é muito interessante, né, que a dor social e a dor física, ela inclusive compartilham ali substratos na nossa numa região do cérebro muito próxima, né? Sim. Então é muito interessante isso. Muito bom, mãe. Para você que ainda não se inscreveu, ó, se inscreva agora aqui no nosso canal ColaboraCast, ative o sino de notificação e, melhor de tudo, deixe aí um comentário falando da sua cidade, do seu bairro, de onde é que você fala seu nome. Deixe uma pergunta difícil também para a Iana Guimarães, porque as fáceis eu mesmo faço. Então, vamos lá. A questão, ainda um pouquinho desenvolvendo em cima do que a gente está conversando, eu já vi e ouvi muitos relatos de trabalhadores que se sentem perseguidos no trabalho. Isso envolve essa informação de não segurança, não pertencimento, ou é associado ou dissociado disso? Bem interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque me fez meter uma outra reflexão aqui. Sabe o que é interessante, né? Nós, seres humanos, nós buscamos sempre o caminho mais seguro. Só que esse caminho mais seguro que a gente busca é um caminho, é muito pessoal. Tá. O que é segurança para mim não é a mesma coisa que é segurança para você. Onde muitas vezes eu vejo ameaça e você não vê. Muitas vezes eu vejo ameaça e essa ameaça nem existe. Né? Isso por que acontece? Porque nós temos ali toda uma vivência, um processo educacional, crenças, né? Coisas que nós já presenciamos, gerou algum tipo de trauma, seja o que for. Então, muitas vezes, essa ameaça que é percebida, que é sentida, não necessariamente ela é real. Mas olha aí a importância da questão das relações. Boa. Se eu sinto isso e eu não sinto a vontade de chegar para você, para a gente conversar e para entender o que pode estar acontecendo, eu simplesmente estou julgando. E esse julgamento, que acaba sendo uma interpretação, é muito pessoal. Não necessariamente ela é real, né? Então, por isso a importância da gente ter esse vínculo, de ter essa relação, de ter uma relação de confiança, né? Franca, honesta, para que eu possa chegar para você e falar: poxa, Dilcinho, não está legal dessa forma. Eu estou sentindo que você está me perseguindo, estou sentindo que você não está me dando oportunidade, que eu não estou tendo espaço, que eu não estou sendo ouvida, né? E aí você vai poder falar, pode ser que seja real, mas você vai falar o que está acontecendo. E a gente vai, de uma forma madura, chegar a um diálogo franco, honesto e tentar resolver. E o ponto é, acho que muitas vezes a gente, primeiro, acho que a gente deixa de tratar as coisas quando elas estão no começo, né? Justamente porque, por que a gente não fala? O que está por trás do não falar, muitas vezes? O que está por trás do silêncio? Muitas vezes é o medo. Né? Tem uma pesquisa, inclusive, muito interessante da Gallup, e tem outra da Harvard, que ela mostra o seguinte, que muitas pessoas estão insatisfeitas no trabalho, mas elas não abandonam o trabalho. Porque essa questão
do sentimento, da percepção de segurança, mesmo ela enxergando a ameaça, ela continua se sentindo mais segura onde ela está, porque ela tem medo do novo. Sim. Né? Então, o novo é o que ela ainda não conhece. Então, ela acaba muitas vezes se sujeitando, né, a algumas situações que podem ser realmente reais ou não necessariamente tão reais assim, mas ela prefere ficar, porque aquilo ali é o que traz aquela segurança naquele momento. Pode ser, por exemplo, a segurança financeira, né, do salário que ela vai receber ali no final do mês. Total. Mas por trás, o que isso pode estar gerando? Pode estar gerando ali uma série de problemas pessoais, né, que pode inclusive gerar impacto em questões de saúde mental, saúde física, e aí que aumenta, né, afastamento, absenteísmo e uma série de coisas, né, muitas vezes turnover, né, porque saídas, porque as pessoas, né, sempre tem ali os mais corajosos ou os que chegam no limite e falam que não querem mais, mas esses são indicadores reais que inclusive a gente vê no dia a dia nas organizações. É por isso que, inclusive, a gente tem o patrocínio aqui da Saúde Prevent. Você acredita que todo mundo, Iana, precisa fazer acompanhamento psicológico, ter terapia e essas coisas todas para que a gente não reduza tanto a quantidade de faltas na empresa e que a pessoa ali, o funcionário, o trabalhador, esteja com a mente fértil para produzir? Eu acredito que sim, né? Inclusive atuo também como terapeuta, mas o interessante é o seguinte, é porque muitas vezes nós não nos permitimos ter esse momento. Tá. E às vezes é algo muito simples, né? De chegar com um profissional, uma pessoa que pode ali, porque na verdade quem vai conseguir sair de determinada situação que a gente está somos nós mesmos. Mas um profissional ajuda muito a fazer, a enxergar, a despertar o que pode estar acontecendo ali dentro daquele contexto, né? E a partir daí ser esse gatilho para essa tomada de decisão. E às vezes a gente não a gente não se permite esse tempo. Sim. De parar para refletir, né? Para fazer uma autorreflexão mesmo, para aprofundar no nosso autoconhecimento. Às vezes a gente acredita que autoconhecimento é uma imersão que a gente fez, é um teste que a gente fez, é um curso que a gente participou. Não, mas nós estamos em constante mudança. E esse mundo que nós vivemos hoje? Esse mundo cada vez mais volátil, né? Cada vez mais complexo, com várias coisas acontecendo. Então, acredito sim que é sempre uma ótima oportunidade para a gente ter um suporte de um profissional. Sobre o Rosemap, o passo a passo, qual o primeiro passo dentro de tudo que a gente está conversando aqui para a pessoa entender qual a primeira coisa que ela precisa fazer? Acho que de uma forma bem prática, né? Assim, acredito que o primeiro ponto é a gente fazer um diagnóstico. Por quê? O problema não necessariamente é o mesmo para todas as equipes, para todas as organizações. Então, primeiro ponto é fazer um diagnóstico relacional. Como é que seria isso? A gente precisa entender o que está acontecendo. Existe medo? Existe silêncio? Existe sobrecarga? O que acontece? Como é que está a qualidade ali dessa relação, né, que se reflete em conflitos, em conversas, seja o que for. A partir desse diagnóstico, aí a gente começa a identificar, fazer alguns combinados, alguns acordos de convivência. E para isso é importante ter clareza. Sim. Né? Vamos definir aqui quais são os limites, né? O que pode, o que não pode, o que realmente é inegociável. E todo mundo precisa ter clareza e ter compromisso dentro disso aí, né? E a partir desses pontos, aí a gente vai traçando, né? Quais são os próximos pontos? Quais são, fazendo como se fosse um plano de ação, né? Trazendo ali quais são os pontos prioritários que a gente precisa tratar, né? E claro, tudo isso sendo alicerçado pela questão do ambiente, pela questão da segurança psicológica, né? E isso é muito dinâmico, precisa ser cultivado, precisa ser olhado com zelo, né? Mas a gente precisa trazer os fatores humanos dentro desse contexto também. A gente precisa avaliar, está tendo sobrecarga? Tem alguma questão de processo que pode ser melhorado, que pode ser simplificado? Como é que eu lido com isso, né? E aí, a partir daí, a gente muda a forma.
né? Como é que a gente pode trabalhar de uma forma que seja mais leve, que seja mais favorável para Sim. todos, né? Mas o primeiro ponto é realmente fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, de uma forma bem prática, falando mais dentro do ambiente de trabalho, a gente pode fazer através de uma pesquisa, através de uma escuta, mas a gente precisa, primeiro, trabalhar a nossa percepção. Uhum, top demais. Olha só, esse é um programa que tem um oferecimento e patrocínio de Assoveba. Acesse seminovogarantido.com.br, é o site da Assoveba. São mais de 1.000 carros à sua disposição no site, mais de 120 lojas credenciadas e vem aí mas um super duelo dos seminovos no estacionamento do Açaí na Paralela. Então você acessa seminovogarantido.com.br e fica sabendo de tudo por lá. Como superar tudo isso, doutoriana? Isso é interessante. Eu acho que, primeiro ponto, assim, quais são os nossos, qual é o maior desafio que eu vejo hoje? Falando de organizações mesmo no ambiente de trabalho. Eu acredito que o maior desafio é a resistência à mudança. Certo. A gente vem ali de uma cultura, de um modelo de gestão muito baseado na questão do comando e do controle. Então, o foco muitas vezes era ali no erro, o foco era muitas vezes no controle, na hierarquia. Isso gerou resultado por muito tempo. Sim. Né? Mas hoje nós vivemos num outro contexto, nós vivemos num outro mundo, nós vivemos com outras gerações, né? Passamos ali pelo mundo Bunny, pelo mundo VUCA, qual é o próximo que vai vir que a gente não sabe, mas antes as coisas eram mais individuais, mais lineares, mais previsíveis. Hoje a gente vive dentro desse mundo mais ambíguo, mais complexo, né? É difícil de se prever. E acredito que muitas pessoas têm ainda essa resistência mesmo à mudança. E isso é natural. Uhum. Por quê? Porque nós fomos condicionados assim, né? Então mexe ali com aprendizados, mexe com crenças, mexe com a forma que a gente sabe como trabalhar. Sim. Mas a gente precisa entender que tudo isso faz parte de um processo, né? Então, acho que o primeiro ponto é ampliar essa consciência. E aí entra aí no primeiro ponto, que inclusive da gente, como é que a gente pode superar isso? Conversando mais sobre o assunto, dialogando mais, entendendo quais são os benefícios que isso pode trazer, não querendo resultados imediatos. Então, o primeiro ponto é a gente ampliar mais essa consciência. Porque quando a gente amplia essa consciência, nós começamos a nomear as dores. Uhum. E a partir do momento que a gente nomeia essas dores, aí que vem a nossa oportunidade e capacidade de transformar, para começar a colocar isso realmente de uma forma prática e de uma forma concreta no dia a dia. E acho que um ponto que é importante a gente reforçar é que, gente, não existe resultado de um dia para o outro. Não tem. A gente precisa buscar o equilíbrio, né? Essa semana eu estava até conversando com uma equipe, né, de trabalho, falando sobre isso. A gente precisa buscar o equilíbrio entre o resultado e o processo. Não dá para a gente focar só no resultado sem viver o processo. E não dá para a gente só viver o processo sem também ter resultado. Senão Porque desanima. senão a gente desanima, a gente não sai do lugar, né? Então, como é que a gente busca o equilíbrio em função disso, né? Para a gente ter mais resultados e de uma forma consistente. Uhum. E a partir daí vai realmente avançando passo a passo, vai reconhecendo, né? Vai dando essas marcações positivas que a gente precisa no nosso dia a dia. Muito bom. Tá aí, ó. Iana Guimarães conversando com a gente aqui no Colabora Cast. Ó, ativa o sino de notificação, compartilha esse tema nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Faz assim, então, ó, tira uma foto agora da Iana e você vai marcar o nosso arroba aí no Instagram. Então, doutora Lidiane, bota aí na imagem e aí, Ana, dá um sorrisão para a câmera aqui para a galera tirar sua foto e marcar você aqui no nosso Instagram. Enquanto a doutora Lidiane vai fazer esse atendimento, deixe-me aqui que eu vou fazer uma pergunta já no final. Vamos lá, doutor. Para você que está acompanhando aqui o ColaboraCast, lembrando que temos um movimento acontecendo que é o Lead Talks Connect. Próxima edição do Lead Talks vai acontecer já em breve, pode acontecer na sua cidade. Para você saber onde acontecerá o próximo evento, acesse www.leadtalks.com.br www.leadtalks.com.br para você acompanhar toda a agenda. O que eu posso dar de spoiler para você? É que tem evento em Santo Antônio de Jesus agora, Feira de Santana,
Lisboa, Luanda, a gente vai fazer Vitória da Conquista, Salvador. Então, tem uma grade já no site, dá uma olhada lá para que você possa ver qual que vai acontecer mais perto aí da tua cidade e participar. Fora isso, temos as caravanas sempre também. Doutora Iana Guimarães, me conta, você tem um curso online, está ajudando as pessoas de alguma forma? Mentoria, consultoria, como é que é? Aproveitei esse momento aqui contigo para Ah, falar de primeira mão, né? Acho que mas... baseado em todas essas vivências, né? Uhum, Essa experiência, essas oportunidades, essas dores e possibilidades, isso. né? Eu criei um curso online que chama Como Tornar as Relações Mais Humanas. Hoje, né, ele vai ser lançado aqui junto contigo, e a partir daí vou liberar o link, que ele já vai estar disponível, né? Porque o objetivo é ajudar as pessoas, sejam líderes, equipes, pessoas que desejam ter relações mais saudáveis, mais maduras, mais seguras, Sim. mais sustentáveis, né? Trazendo ali de uma forma prática, com exemplos reais, com bastante reflexão e também com algumas ferramentas para auxiliar dentro desse dia a dia. Sim, sim. Pronto, ótimo. É algo que eu não te perguntei, mas que você tá aí, poxa, rapaz, eu poderia falar sobre. Tem alguma coisa aí que ainda está pairando na sua mente? Eu me recordo não, de assim, eu acho que a gente conseguiu, né, aprofundar um pouco. E assim, o que que eu acredito, né, que quando nós cuidamos das relações, tudo ao nosso redor se transforma. Uhum. O que que eu vejo, né? Eu sigo acreditando, de verdade, de uma forma muito genuína, que cuidar das pessoas é o jeito mais humano e o jeito mais inteligente das empresas prosperarem, né? Isso não só no lado empresarial, mas no nosso lado de vida, no nosso lado pessoal também, né? Mas eu não vejo uma outra forma, porque é assim que a gente precisa, né? Seguir e equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional de uma forma mais leve. Isso. Então acaba sendo o jeito mais humano e mais inteligente, né? E nós temos a nossa inteligência, a nossa sabedoria para isso, para É, começar a colocar isso em prática, né? verdade, verdade. Ana, qual o seu Instagram? Tem redes sociais, outras sem ser Instagram, site? Como é que as pessoas fazem para continuar conversando com você? Vocês podem me acompanhar na página do Instagram, que é @IanaGuimarães, _humanizando. E eu tenho também um perfil no LinkedIn que chama Iana Guimarães. Tá? Mas podem me acompanhar aqui na página do Instagram. Eu compartilho bastante vídeos, bastante reflexões, e lá a gente pode ter bastante interação e bastante troca, e vai ser um prazer. Sensacional. Deixa uma mensagem final para quem acompanhou até aqui. A mensagem que eu deixo é: se você realmente acredita, né, que você pode construir relações mais leves, mais saudáveis e mais maduras, não deixe de levar em consideração e de falar mais sobre isso, de dialogar mais sobre saúde relacional. É um tema que eu vejo que a gente tem bastante oportunidade para ter essa conexão e enxergar, né? Que nós precisamos ter saúde física, saúde ocupacional, saúde mental, mas também a saúde relacional. Então, dê o primeiro passo, acredite de uma forma intencional, né? Que a gente precisa dar esses passos e essas marcações de forma intencional, sabendo realmente onde a gente quer chegar, né? O equilíbrio entre o processo e o resultado. E contem comigo, estou aqui para trocar mais ideias, compartilhar, ouvir vocês também, vai ser sempre um prazer. Muito bom, Ana. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a Você é a oportunidade. melhor que nós temos. Turma, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Daqui a pouquinho, mais um ColaboraCast ao vivo com um novo entrevistado, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil, no Auto Shopping Lauro de Freitas. Até mais. Diga que valeu. E aí? Aí, ó. Tô aqui suando.